Agora é um assunto que realmente choca. A morte da pequena Yasmin completa 1 mês e ainda sem julgamento. Com apenas 10 meses de vida, ela foi espancada até a morte. E é essa demora que revolta tanto os familiares quanto a população. Quanto tempo será preciso, quanto tempo será necessário esperar para acabar com a violência contra crianças? E quanto tempo vamos esperar para que os culpados sejam de fato punidos? Ela mentiu pra gente. Aí isso aí eu não perdoo dela, sabe? Eu não perdoo as mentiras dela. É bem mais frequente do que você possa imaginar. Passa pela cabeça dessas pessoas que são abusadores ou fazem violência física, não tem como dizer o que necessariamente passa. Um mês da morte de Yasmin Lima da Rosa. A menina de 10 meses de idade foi brutalmente espancada pelo namorado da mãe e morreu com fraturas por todo o corpo e cabeça, além de ter tido órgãos estourados. Lindomar Palhano, suspeito de ter agredido a garota, foi preso no sábado de carnaval e aguarda julgamento. A denúncia já foi acatada pelo Ministério Público e deve ser encaminhada para o juizado nos próximos dias. Mas para a família, a demora em sair a decisão da justiça é revoltante. A gente espera que eles possam aprovar logo esse processo, né? Que possa ser feito julgamento para a gente ter certeza que lá ele vai ficar. E lá vai ser feita a justiça, né? A gente espera a justiça disso porque a gente não quer que fique mais um caso em branco no Brasil. As lembranças de Yasmin ainda estão por toda a casa. Para a avó, a vida de Yasmin foi interrompida na hora errada e por pessoas que devem ser punidas. A gente queria que ele fosse julgado. Fosse julgado e pegasse um bom tempo de cadeia. Não saísse mais, na verdade. Porque o que ele fez não tem perdão, não tem palavra do que ele fez. Só sinto aqui no Brasil não ter pena de morte. Para ele devia ter. Não só para ele, para todos as pessoas que fazem isso, que matam uma criança inocente, sem defesa, que não sabe se defenderem. Né? São uns anjos. Devia existir para todos eles. Pena de morte. Devia ter. De acordo com a delegada do caso, Patrícia Fronza, a mãe de Yasmin, que agora está morando na Serra de Santa Catarina, foi negligente com o caso. Aos 20 anos, Letícia Aparecida Lima não foi denunciada pela polícia. Na morte da criança, nada foi apurado do envolvimento da mãe. Constatou-se que a mãe era um tanto quanto negligente em relação aos cuidados básicos com a criança, mas em relação à morte, não, ela não teve participação. O caso registrado no dia 7 de fevereiro em Palhoça é mais um da interminável lista de violência infantil. Assim como Yasmin, outras crianças viram estatísticas de crimes que ganham as páginas policiais. Em 2014, o caso de Bernardo Boldrini, de 11 anos, chocou o país. Encontrado morto em um matagal na cidade de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, Bernardo foi assassinado e os principais suspeitos são o pai e a madrasta. Próximo de completar 1 ano, o caso ainda não foi julgado. Outro caso que demorou para chegar ao fim foi da morte de Isabela Nardoni, arremessada do 6º andar de um edifício em São Paulo. 6 anos já se passaram e o caso ainda pode ser reaberto. Estes casos são considerados extremos e, segundo o Conselho Tutelar, aqui na capital hoje são 105 crianças que estão afastadas da convivência familiar para que não aconteçam situações assim. Em compensação, são 5.500 denúncias de violência infantil que estão sendo apenas acompanhadas por conselheiras por não ser consideradas situações tão críticas a ponto da criança ser retirada de casa.
O acolhimento institucional, que é quando a criança é retirada do seio familiar para uma instituição de acolhimento, ele é sempre em última instância. Então, ele realmente só acontece em casos extremamente graves, que na maioria das vezes são os casos de violência sexual ou violência física. Segundo a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, todos os dias são registradas denúncias de agressão. O caso de agressão contra a criança é bem recorrente na delegacia aqui. O caso da Yasmin foi um caso que chegou à morte da criança, então por isso que deu tanta repercussão também. Nós já tivemos caso de tortura também, com uma criança de 7 anos torturada pela mãe e pelo padrasto. E outros casos de violência sexual e violência física, que são as duas violências que mais ocorrem, né? O fato de envolver sempre alguém da família é o que mais dificulta para as denúncias. De acordo com o Conselho Tutelar, qualquer pessoa pode ligar no Disque 100 e denunciar anonimamente. Mas apenas 10% dos casos de violência infantil no Brasil são delatados. Isso também dificulta para analisar o perfil dos agressores. Segundo esse psiquiatra, que é especializado em psiquiatria infanto-juvenil, alterações psíquicas não são motivo para violência. Apenas 4% dos agressores possuem algum transtorno mental. Muitos estudos mostram quem tem esquizofrenia, quem tem transtorno bipolar, mas são estudos mostrando aqueles agressores num ambiente psiquiátrico. Então, não é a regra, isso é muito importante. Até para que as pessoas não fiquem achando, com medo, que se um familiar tem um transtorno psiquiátrico, então isso significa que esse familiar tem que ser afastado, por exemplo, do convívio. Não é a regra. Claro que se o familiar tem um problema psiquiátrico e ele não está tratando, e ele é uma pessoa agressiva, violenta, claro que existe um potencial maior de risco. Tanto a polícia quanto o Conselho Tutelar e a Justiça contam com as denúncias que podem ser feitas presencialmente ou pelo Disque 100. Covardia. Disque 100. Esses casos precisam ser denunciados. Agora, nessas horas, todo mundo tem distúrbio. Como é que casos como esses ainda continuam acontecendo, Luiz Carlos Prates? Muita covardia, Prates. E vão continuar acontecendo. Ele se resume em 3 fontes. Caráter, que é a instância moral da personalidade, e uma vez voltado este caráter para o mal, ele é incorrigível. Não tentem desmentir esta verdade. De outro lado, frustrações, machos frustrados, desejos não realizados e uma sensação de impotência existencial. E ciúme. Junte-se tudo e nós vamos ter o resumo destas valentias contra crianças indefesas. Mas todos eles, em primeiros momentos do relacionamento com a mulher, do caso, eles passam indícios de que não prestam e elas fingem não ver. Depois dá nisso aí. Mãe, pai, vocês são mãe, pai, avós. Por favor, gente. Bom, olha só, sobre esse caso, nossa equipe foi conversar com o corregedor da Vara da Infância para saber o que está sendo feito para agilizar e melhorar o atendimento a casos como esses que envolvem maus tratos voltados às crianças. Veja o que ele disse. Infelizmente, são crimes cometidos geralmente dentro do ambiente familiar, entre 4 paredes e com uma dificuldade grande de chegar ao conhecimento do poder público. Via Conselho Tutelar, via Delegacia, via Ministério Público. Santa Catarina, o Poder Judiciário tem já uma determinação, uma orientação aos magistrados de darem preferência a esses tipos de ações penais em que sejam crianças e adolescentes vítimas de crimes, até porque há uma necessidade de que aquela criança e adolescente veja efetivamente a responsabilização do adulto quando faz o certo, quando faz o errado. Então, há um papel pedagógico muito grande que a gente verifica nessa questão da rapidez do julgamento da ação penal, com todas as garantias do contraditório e ampla defesa. Temos buscado outros mecanismos e, além da capacitação de todo o nosso quadro, inclusive reduzir o número de intervenções em que essa criança e adolescentes tenham que falar sobre esse ato criminoso, como uma forma de diminuir a questão da revitimização dessa criança e adolescente, para que ela não tenha que ficar repetindo diversas vezes sobre aquele ato doloroso.